Paz, meus amigos, bem-vindos a mais um React aqui no canal. Hoje eu vou reagir a um vídeo sobre uma das histórias mais épicas da Bíblia, Davi e Golias. Mas eu preciso te avisar, esse vídeo vai te surpreender. Porque a pergunta que ele faz logo no início é exatamente o que eu quero que você pense hoje. Qual foi a verdadeira arma de Davi? Não era funda, era algo invisível. Bora assistir juntos. E se a verdadeira arma de Davi contra Golias não fosse a funda, mas algo invisível? Olha essa cena. Davi escolhendo uma pedra no riacho enquanto um gigante se aproxima. E o narrador já joga a pergunta: e se a verdadeira arma não fosse a funda? Isso muda tudo, porque a maioria das pessoas passa a vida inteira procurando a arma certa quando a arma já está dentro delas. Imagine enfrentar um gigante enquanto todos ao seu redor estão paralisados pelo medo. Esqueça o que você sabe. Davi não era o azarão. Esqueça o que você sabe. Davi não era o azarão. Davi não era fraco. Ele era diferente. E tem uma diferença enorme entre ser o menor e ser o mais fraco. Isso vai contra tudo o que você aprendeu sobre essa história. Mas é verdade. Sua força foi forjada no silêncio do pastoreio, longe dos campos de batalha. Você enfrenta gigantes hoje? Problemas que parecem impossíveis? Descubra agora o princípio que transformou um pastor em um vencedor de gigantes. Por 40 dias, Golias... Sua força foi forjada no silêncio do pastoreio. Isso é poderoso. Os maiores guerreiros que já existiram não foram formados nos campos de batalha. Foram formados na solidão, no anonimato, cuidando de ovelhas. Você está numa fase silenciosa agora? Não desperdice ela. Terrorizou Israel. O medo era racional. Um monstro de ferro contra homens comuns. 40 dias Golias aterrorizou Israel. O medo era racional. Olha o exército. Homens treinados, armados, paralisados. O medo não escolhe os fracos. Ele paralisa até os mais fortes quando a ameaça parece grande demais. Mas então, chega Davi. Enquanto todos viam um monstro, ele via uma oportunidade. Sua confiança não era arrogância, era memória. Enquanto todos viam um monstro, Davi via uma oportunidade. E o narrador revela o segredo. A confiança dele não era arrogância, era memória. Isso é profundo. Você sabe qual é a diferença entre arrogância e confiança? A arrogância esquece de onde veio. A confiança lembra de onde Deus já te tirou. Ele já havia vencido leões e ursos no secreto. Para ele, Golias era apenas mais um predador. Davi sabia. Leões e ursos no secreto. Ninguém viu, ninguém aplaudiu. Mas Deus viu. E cada vitória no escuro foi construindo a fé que ele precisaria para o momento público. Você tem honrado as batalhas pequenas? Porque é lá que o gigante do amanhã é derrotado. O gigante não era grande demais para vencer. Era grande demais para errar. Saul tentou lhe dar uma armadura. Mas Davi a recusou. Ele não lutaria com o que não conhecia. Sua arma secreta era a confiança. Saul tentou dar a armadura dele para Davi. E Davi recusou. Isso é sabedoria. Tem muita gente tentando vencer os próprios gigantes usando a armadura dos outros. O método do outro, a estratégia do outro, a voz do outro. Mas você foi criado único. Use o que é seu. A sua funda vale mais que a armadura de Saul. No riacho, escolheu 5 pedras lisas. Fé com 5 pedras. Ele foi estratégico. Fé não é imprudência. Davi foi ao riacho, escolheu com cuidado, se preparou. Fé e estratégia andam juntas. Você ora, mas também se prepara? Porque eu honro quem confia e age. Estratégia. Golias zombou. Mas Davi respondeu: você vem com espada. Eu vou em nome do Senhor. E então ele fez o impensável. Correu em direção ao gigante. Correr para o medo é desarmá-lo. Avante, minhas tropas! Sigam-me para a vitória! Golias avançou seguro.
Você vem com espada. Eu vou em nome do Senhor. E então ele correu. Não andou, correu em direção ao gigante. O narrador diz algo que eu preciso que você ouça. Correr para o medo é desarmá-lo. O medo só tem poder enquanto você foge. No momento que você avança, ele começa a recuar. Mas Davi viu o ponto vulnerável. Com a calma de quem treinou no secreto, ele girou a funda. O ar parou. No instante certo, ele soltou. A pedra cruzou o vale e atingiu a testa do gigante. Golias caiu como uma torre desabando. Golias caiu e o vale ficou em silêncio. Isso é o que acontece quando a fé age. O impossível não faz barulho quando acontece. Ele simplesmente acontece. E todo mundo que estava paralisado pelo medo agora vê que o gigante era vencível. O silêncio tomou o vale. O impossível aconteceu. Davi selou a vitória com a própria espada do gigante. Não foi força bruta, foi fé em ação. Não foi força bruta, foi fé em ação. Davi levantou a espada de Golias. A mesma espada que era símbolo de terror agora era troféu de vitória. Isso é o que eu faço com seus gigantes. Transformo o que te ameaçava em testemunho. Davi redefiniu a força. Não é músculo, é convicção. A verdadeira arma estava no coração. Hoje, seus gigantes podem ser dívidas, doenças ou ansiedade. Você não precisa da... Davi redefiniu a força. Não é músculo, é convicção. E o narrador faz a conexão com a sua vida. Seus gigantes hoje podem ser dívidas, doenças, ansiedade. Eles têm nomes diferentes de Golias, mas a mesma solução, a mesma fé, a mesma pedra. A armadura dos outros precisa da confiança construída no secreto. Deus é fiel nas pequenas batalhas para você vencer as grandes. Quando você lembra do que Deus já fez, o gigante perde o poder. Davi correu porque a vitória já estava decidida na fé. A verdadeira força é a confiança que cria coragem. O tamanho do gigante não importa quando você conhece o tamanho do seu Deus. O tamanho do gigante não importa quando você conhece o tamanho do seu Deus. Você não precisa que o problema diminua. Você precisa que a sua visão de Deus aumente. Quando você enxerga Deus do tamanho certo, qualquer Golias parece pequeno. Enfrente seu gigante com o que você tem e com quem está com você. Senhor, dá-me força. Com tua ajuda, seguirei em frente. Se essa história te deu coragem, inscreva-se. Porque para quem tem fé, nenhum gigante é invencível. Até a próxima. Esse vídeo me tocou muito. Davi não era o azarão, era o mais preparado. Preparado no silêncio, nas batalhas que ninguém viu, com as ferramentas que eram suas. E hoje eu te pergunto, qual é o seu Golias? Qual é o gigante que está te paralisando há 40 dias? Conta aqui nos comentários. Quero ler a sua história. Compartilha com alguém que está enfrentando um gigante agora. E lembra, nenhum gigante é invencível para quem tem fé.